Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso revisaço aí do OAB para você fechar processo penal na prova de domingo. Vamos lá. Nesse último bloco, eu vou trazer aqui uma surpresa para vocês. Espero que vocês gostem, né? Para dar também força para vocês nessa prova de domingo. E nesse último bloco, para dar essa força, eu vou tratar aqui com vocês um assunto competência em processo penal. No finalzinho do bloco, você vai ter uma participação especial aí de uma pessoa que eu tenho certeza que vocês, todo mundo gosta dele. Então vamos lá, Bruno. O que é que eu preciso saber de competência? Primeira coisa, ó. Caiu na tua prova competência, se lembra e tenta memorizar onde é que cada autoridade, pessoal, goza de foro por prerrogativa de função. A FGV cobra muito isso. Tanto é que já foi objeto de tua prova. A quem compete julgar governador do estado em crime comum, tá lá, é o Superior Tribunal de Justiça. Tá? Você tem que lembrar que deputados federais e senadores são julgados no Supremo Tribunal Federal em crimes comuns e em crimes de responsabilidade pela respectiva casa. Você tem que se lembrar que o Procurador-Geral da República em crime comum também é julgado pelo Supremo. Então, essas principais autoridades você tem que memorizar. Mas eu sempre peço para você se lembrar de uma situação especial que é em relação aos prefeitos. Não é por nada não, prefeito já foi cobrado na tua prova da FGV mais de uma vez. Porque muita gente diz, Bruno, se já caiu, não cai novamente. Cai, pessoal, cai e já caiu mais de uma vez na tua prova da OAB, então nada opta de cair novamente. E em relação ao prefeito, o que é que a gente tem que se lembrar? Que quando a gente pega a Constituição Federal só fala, no artigo 29, inciso 10 da Constituição, que compete ao Tribunal de Justiça julgar os prefeitos. Sendo que, se você pegar a Constituição só vai constar isso, compete ao Tribunal de Justiça julgar os prefeitos. Beleza, só isso. Sendo que na hora da prova, você tem que se lembrar, pessoal, da súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula 702 do Supremo, ela é muito importante na tua prova. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar esse dispositivo do artigo 29, inciso 10 da Constituição, disse o seguinte, olha, na verdade, não é só o Tribunal de Justiça a que compete processar e julgar o prefeito. O Supremo, nessa súmula 702, ele disse o seguinte, olha, na verdade, quem vai julgar os prefeitos é o Tribunal de Segundo Grau da respectiva matéria. O que é que significa dizer? Que se um prefeito, pessoal, praticar um crime eleitoral, o prefeito ele não vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Ele vai ser julgado pelo segundo grau da Justiça Eleitoral, que será quem? O TRE. Se o prefeito praticar um crime que envolva interesse da União, né, autarquias federais, empresas públicas federais, na verdade quem vai julgar não é o TJ, porque se ataca interesse, se ataca bem serviço e interesse da União, autarquias, empresas públicas federais, quem vai julgar o prefeito nessas hipóteses é o TRF. Porque se tem interesse dessas entidades, atrai a competência para a Justiça Federal. E na Justiça Federal, o segundo grau da Justiça Federal, quem é? O TRF. Sendo que em relação a essa competência do TRF para julgar os prefeitos, vamos destacar ainda duas súmulas, pessoal. Então, além da súmula 702 do Supremo, lembrar de duas súmulas agora do Superior Tribunal de Justiça. Quais são essas duas súmulas? Súmulas 208 e 209 do STJ. Nessa súmula 208 e 209, o que foi que o STJ fez? O STJ diferenciou aí, pessoal, quando é que a Justiça Federal vai julgar prefeito. Porque muita gente pensa da seguinte forma, a verba é de origem da União, então obrigatoriamente quem vai julgar é o TRF. Não é assim. Você tem que ver como é que essa verba vai ser repassada da União para o município. Se essa verba é repassada da União para o município a fundo perdido, ou seja, sem interesse da União na fiscalização do que o município vai fazer com essa verba, o entendimento que se tem é que essa verba vem e se incorpora ao patrimônio do município. E o detalhe, uma vez incorporado ao patrimônio do município, qualquer crime relacionado àquela verba, é como se eu estivesse praticando um crime contra a verba do próprio município. Aí você não vai dizer, então a verba é de origem da União, a competência vai ser TRF. Não é assim. Se a verba veio sem interesse na fiscalização do que vai se fazer com essa verba, a verba se incorporou ao patrimônio do município. E se foi desviada verba do próprio município. Consequentemente, a competência será da Justiça Estadual. Agora, se a verba vem da União para o município, com a União, com órgãos federais na fiscalização do que vai se fazer com essa verba, aí é diferente, amigo. A União está repassando a verba para o município com interesse na fiscalização. Se tem interesse na fiscalização, aí, amigo, a competência, de fato, vai ser do Tribunal Regional Federal, vai ser da Justiça Federal.
Porque nesse caso a União está repassando uma verba para o município, mas com interesse na fiscalização. Se tem interesse na fiscalização, a competência então é da Justiça Federal, consequentemente do segundo grau, Tribunal Regional Federal. Beleza? Então não esquece competência em relação a prefeito. Falou em competência em relação a prefeito? Lembrar, súmula 702 do Supremo e duas súmulas do STJ. Bora lá, 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, agora eu queria destacar uma coisa que é muito importante na tua prova e tem uma grande probabilidade de não só cair na prova de processo penal. Como isso envolve também conhecimento de direito constitucional, ninguém melhor, né, do que o nosso grande e glorioso amigo aí de direito constitucional. Isso que se chama, vocês devem conhecer, eu vou trazer a participação especial dele aqui para ele explicar para vocês. Né? Vocês devem conhecer essa figura gloriosa aqui, nosso amigo Alexandre. Então eu vou pedir para que o nosso colega Alexandre aqui explique para vocês, pessoal, a relação que existe entre foro por prerrogativa de função versus competência do Tribunal do Júri. Tá? Alexandre vai falar aqui uma súmula importante para vocês aí, que envolve também conhecimento de direito constitucional, e isso aí pode cair na tua prova, tanto em processo penal como de direito constitucional. E ninguém melhor para falar de direito constitucional que o nosso amigo aqui, glorioso, Alexandre Araújo. Tranquilo? Então eu vou passar o microfone para ele dar essa palhinha para vocês aí. Fala pessoal, bom dia aí, boa tarde, boa noite. O Bruno me tira do lazer, né, do descanso, pedindo aí para fazer uma participação para vocês. E sempre é um prazer, cara, estar podendo ajudar, né, nesse momento tão crucial de vocês. E aí a gente discutiu o que poderia se falar no revisado de processo penal dentro de um contexto de direito constitucional. Bom, se vocês forem meus alunos da turma teórica, no artigo 5º nós falamos de uma súmula muito importante, que é a súmula 721. Mas antes disso, eu queria fazer uma perguntinha a vocês. Será que pode uma Constituição estadual criar um foro por prerrogativa de função não previsto na Constituição Federal? Por exemplo, será que pode a Constituição de Pernambuco criar um foro privilegiado para um procurador de Estado? Será que existe essa possibilidade? Por exemplo, o procurador de Estado será julgado pelo Tribunal de Justiça. Pode ou não pode? Tranquilamente possível. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ permitem que uma Constituição estadual crie foro por prerrogativa de função não estabelecido na Constituição Federal, ou seja, uma competência exclusiva da Constituição do Estado. Só que tem um problema. Quando o Bruno explicou para vocês o Tribunal do Júri, nós sabemos que lá no artigo 5º, o Tribunal do Júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, mas é uma competência genérica. E nós sabemos que quando existe um conflito dentro da própria Constituição Federal, do tipo, imagine um governador de Estado cometendo um crime doloso contra a vida. Se você pegar o artigo 105, a competência para julgar governador de Estado vai ser do STJ. E aí rola um conflito. Caramba, a competência genérica do júri, que vai julgar o Alexandre, que vai julgar o Bruno, que vai julgar o Sandrinho, e a competência específica do STJ por conta daquele cargo que ele possui, o cargo de governador de Estado. Qual vai prevalecer? Óbvio que é o específico, a especialidade do artigo 105. Só que a súmula 721 diz o quê? Que a competência do Tribunal do Júri irá prevalecer sobre aquela competência exclusiva na Constituição do Estado. Olha que pergunta linda para cá na tua prova. Você vai imaginar o seguinte: Constituição do Estado de Pernambuco traz um foro privilegiado para uma autoridade não prevista na Constituição Federal. Mas se essa autoridade cometer um crime doloso contra a vida, quem vai julgá-la será o júri. Súmula 721. Se a competência for exclusiva da Constituição Estadual, o órgão ao julgar será o Tribunal do Júri, e não aquele da Constituição Estadual. Então, duas perguntas. Primeira, pode a Constituição do Estado criar um foro privilegiado não previsto na Constituição Federal? Pode. Segunda, esse foro irá prevalecer sobre o júri? Não. Cuidado. Se a competência da Constituição Estadual for mera repetição da Constituição Federal, é óbvio que vai prevalecer a competência específica da Constituição Federal. Então, por exemplo, prefeito. Julgamento do prefeito perante o TJ, como o Bruno acabou de falar. Está na Constituição Federal, artigo 29, inciso 10. Vamos imaginar que a Constituição do Pernambuco coloque também julgamento do prefeito perante o TJ. Essa competência não é exclusiva da Constituição Estadual.
porque é mera repetição da Constituição Federal. Então prevalece o TJ, inclusive fica a dica. A OAB já teve questão anulada por conta disso. Eles colocaram que o júri iria julgar o prefeito. Questão anulada. Por quê? Porque se tem competência no 2910 da Constituição Federal, vai prevalecer o que está escrito na Constituição Federal, diferente do júri. Então fica a dica aí, essa questão é muito boa, e eu vou chamar o Bruno novamente para a gente ter aí esse momento final de aula, ok? Vamos lá. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu fico meio que até constrangido, ainda bem que ele ensina constitucional e não processo penal, porque do jeito que ele ensinou aqui não tem como você não aprender, amigo. Então aqui, a gente se despede aí, pessoal, desejando sorte para vocês no domingo. Trouxe essa participação especial do meu amigo Alexandre Araújo aí. E aí desejo sorte para vocês e como diz o nosso colega aqui, né? Tudo vai dar certo no domingo. Tranquilo? Então, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.